Você já se perguntou por que é que Deus não nos criou perfeitos? Sim, porque se Deus tivesse nos criado perfeitos, nós não experimentaríamos a dor, os males, as adversidades da vida, os desastres, os problemas. Não teríamos nada disso. Na verdade, Deus não nos criou perfeitos, mas perfectíveis. O que é isso? Deus nos criou perfectíveis. O que significa isso? E por quê? Por quê? Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida à luz do Evangelho de Jesus, sob a claridade da doutrina espírita. Nós estamos exibindo a série Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura faz parte do livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, que foi lançado em 1865. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar: não somos perfeitos, e sim perfectíveis, onde vamos analisar, estudar, refletir sobre o artigo 32 deste Código Penal da Vida Futura. Vamos lá? Deus pergunta-se: não daria maior prova de amor por suas criaturas se as tivesse criado infalíveis e, por conseguinte, isentas das vicissitudes inerentes à imperfeição? Para tanto, seria preciso que ele criasse seres perfeitos, nada mais tendo a adquirir, quer em conhecimentos, quer em moralidade. É fora de dúvida que Deus poderia fazê-lo, e se não o fez, é que em sua sabedoria quis que o progresso constituísse lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. Esse é um fato que temos de aceitar, já que existe. Concluir por isso que Deus não é bom nem justo seria revoltar-se contra a sua lei. Haveria injustiça se ele houvesse criado seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, fruindo gozos sem qualquer esforço que outros não atingem, senão pelo trabalho, ou que jamais pudessem atingir. Ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação de todos os espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida e ninguém se distingue em sua formação por ser mais favorecido do que outro, nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim têm passado, como os demais, pelas fases da inferioridade e respectivas provas. Admitindo-se isso, nada mais justo que a liberdade de ação concedida a cada um. O caminho da felicidade se abre para todos. O objetivo de todos é o mesmo. As condições para atingi-lo são as mesmas. E a lei, gravada em todas as consciências, é ensinada a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada um tivesse seu mérito.
Todos são livres para trabalhar ou nada fazer em favor do seu progresso. Aquele que trabalha muito e depressa recebe a recompensa mais cedo. Quem se desgarra ou perde tempo no caminho retarda a chegada e não pode queixar-se senão de si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos. Sendo livre, o homem não é fatalmente impelido nem para um, nem para outro. Deus pergunta-se: não daria maior prova de amor por suas criaturas se as tivesse criado infalíveis e, por conseguinte, isentas das vicissitudes inerentes à imperfeição? Será que Deus não daria maior prova de amor se criasse as criaturas infalíveis? Aí elas não precisariam passar pelas adversidades da vida, pelas vicissitudes. Para tanto, seria preciso que ele criasse seres perfeitos. Por que é que Deus não criou a gente já perfeito? Nada mais tendo a adquirir. Não precisaria adquirir mais nada. Não precisaria. Para quê? Querem conhecimento, querem moralidade. Conhecimento e moralidade, conhecimento e virtude. As duas asas que levarão a criatura humana até Deus, até a perfeição, são: uma asa se chama sabedoria e a outra asa se chama amor. A sabedoria que começa na aquisição de conhecimento e o amor, que em essência é serviço aos semelhantes. Deus poderia já nos ter criados com isso, mas não o fez. É fora de dúvida que Deus poderia fazê-lo, e se não o fez, é que em sua sabedoria divina, quis que o progresso constituísse lei geral. A lei do progresso. Deus quis que fosse assim. Os homens são imperfeitos. Eu diria assim: os homens, nós, os seres humanos, estamos imperfeitos, porque nós não vamos ser imperfeitos, nós não fomos criados imperfeitos. Essa imperfeição foi adquirida ao longo do caminho, caminho que começou lá atrás, ao longo do caminho. Nós criamos a imperfeição. Os homens não são imperfeitos e, como tais, os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos a vicissitudes. Vicissitudes são esses aperreios, as contrariedades, os problemas, as dores, os sofrimentos, os desastres, as adversidades da vida são vicissitudes. Mais ou menos penosas, umas mais penosas, outras menos penosas. Esse é um fato que temos que aceitar, já que existe. Concluir por isso que Deus não é bom nem justo seria revoltar-se contra a sua lei. Muita gente diz assim: Deus não é bom, não é justo, ou então não existe Deus. Esse Deus bom que vocês falam não existe, porque há tanta miséria no mundo. Haveria injustiça se ele, Deus, houvesse criado seres privilegiados. Seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, uns mais favorecidos, outros menos favorecidos, fruindo gozos sem qualquer esforço. O esforço é da criatura, é preciso esforço, sem qualquer esforço, que outros não atingem senão pelo trabalho ou que jamais pudessem atingir. Aí Deus seria injusto.
É isso que você quer? Deus criando seres privilegiados. Não existe isso. Não existe. Ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta, olha só, igualdade absoluta que preside a criação de todos os espíritos. Todos nós, espíritos imortais. Todos, olha, todos têm o mesmo ponto de partida. Todos, eu e você, tivemos o mesmo ponto de partida. E ninguém se distingue em sua formação por ser mais favorecido do que outro. Nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim, chegam à perfeição, têm passado, como os demais, pelas fases da inferioridade e respectivas provas. Todos eles, os que chegaram lá em cima, aqueles espíritos mais adiantados, mais evoluídos, como por exemplo Jesus, passou pelas fases da infância espiritual. Passou, como todos nós passamos, porque não existem seres privilegiados por Deus. Admitindo-se isso, nada mais justo que a liberdade de ação concedida a cada um. O caminho da felicidade se abre para todos. O objetivo de todos é o mesmo. As condições para atingi-lo são as mesmas. E a lei de Deus, gravada em todas as consciências, é ensinada a todos. Há uma questão em O Livro dos Espíritos em que Kardec pergunta aos orientadores espirituais: onde está escrita a lei de Deus? E aí você imagina, está escrita na Bíblia, está escrito no Alcorão, está escrito... A resposta: na consciência. A lei de Deus está escrita na consciência. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho. O prêmio do trabalho. E não do favoritismo. Olha só que coisa para a gente fixar bem. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho, não do favoritismo, para que cada um tivesse seu mérito. Cada um tivesse seu mérito. Isso é que é a lei do progresso. Cada um constrói a sua felicidade. Claro, Deus fornece todos os recursos, mas eu tenho que caminhar com minhas próprias pernas. Eu tenho que ter esforço, e o prêmio desse esforço é a felicidade, é a perfeição. Todos são livres para trabalhar ou nada fazer. Todos somos livres para trabalhar ou não fazer nada, em favor do seu progresso. Aquele que trabalha muito e depressa, aquele que trabalha muito e mais rápido, recebe recompensa mais cedo. Quem se desgarra ou perde tempo no caminho, retarda a chegada e não pode se queixar senão de si mesmo. Retardou, o problema é seu. O bem e o mal são voluntários e facultativos. Sendo livre,
O homem não é fatalmente impelido nem para um nem para outro. Muito obrigado. Deus nos abençoe e até a próxima.